Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim comentar sobre a terceira parte da Montanha Mágica do Thomas Mann. A gente está fazendo um projetinho de leitura onde eu comento parte a parte, tentando destrinchar ao máximo os mistérios dessa grandiosa obra. E hoje a gente vai falar então sobre a parte 3, que é uma parte importante para a gente entender o que está acontecendo ali no sanatório, para a gente entender como foram, então, os primeiros dias do nosso querido e amado herói e para a gente continuar, então, a nossa aventura, tá? Bom, a parte 3 ela tem bastantes capítulos e vou ler, então, o nome deles. Então, a gente tem Ensombreamento Púdico, De Jejum, Brincadeira de Mau Gosto, Viático, Hilaridade Interrompida, Satana, Sutileza do Pensamento, Uma Palavra Demais, Uma Fêmea, naturalmente, O Senhor Albin e Satana faz propostas desonrosas. Bom, deixa eu achar-me aqui. Então a gente começa com Ensombreamento Púdico. Bom, a gente começa, na verdade, esse capítulo com o Hans Castorp ouvindo música e a gente vai ter uma. Ele vai acordar então no outro dia e a gente vai descobrir que o Hans Castorp gostava de música porque produzia nele uma vivacidade que ele não tinha, né? Esse é um capítulo bem curtinho que vai falar então que ele já acorda cansado necessariamente. Então a gente vê que esse hotel não trouxe para ele tanta vivacidade assim. Ele vai então visualizar ao longo, né, dessa sacada que ele se encontra a planície, vai então conhecer essa vizinhança e aqui esse ensombreamento púdico vai se referir ao fato de que ele vai perceber que o casal vizinho ao quarto dele, né, que são acho que os russos, eles fazem sexo, né, ou coisas do tipo. Então eles fazem muito barulho e ele fica irritadíssimo com tudo isso. Apesar de eles serem marido e mulher e estarem doentes, eles fazem muito barulho. E o Hans Castorp se irrita de muitas formas, né? Bom, a seguir a gente vai para o capítulo chamado De Jejum, em que a gente vai ser introduzida a primeira refeição do dia do Hans Castorp e o primo Joachim vai levar então ele para o café. E a gente vai sendo apresentado aos personagens aos poucos. Não vou comentar todos os personagens, que eu acho que é a minha experiência com os livros que tem muitos personagens. Eu lembro deles, mas eu não traço, né, grandes profundidades de psicologia de todos eles. Então, assim, a gente vai conhecer aquela moça Tuledu, que é extremamente engraçada, e a gente vai ter também um pouco do próprio que eu já comentei, acho que nos vídeos passados, do fato do Hans Castorp e do Joachim serem bastante, não é egoísta, eles são soberbos, eles riem dos outros quando eles falam errado. Então é uma coisa bem interessante de se ver. E aí a gente vai sendo apresentada uma nova mulher, a senhora Stur, que é a companheira de mesa deles. E essa mulher é toda querida, ela fala muito, ela fala que ela consegue fazer muitas comidas, ela fala sobre isso. E todas essas pessoas estão num estado que eles adoram chamar de lassidão, que vai ser esse esgotamento da alma, essa fadiga do corpo. E eles falam devagar, porque eles não têm fôlego para falar tão rápido. Então, é outro adjetivo que combina muito com essa
desse livro, né? Tanto singelo para o Hans Castorp e laço para as outras pessoas. Hans Castorp aqui no começo ele vai se ofender muito com o que as pessoas falam, ele se importa com o que as pessoas falam e ele fica irado nesse capítulo. E aí a gente vai ser apresentado novamente ao Dr. Krokowski e o Dr. Behrens, né? Porque eles, como já é dito, a gente está aqui num salão com 7 mesas. Nesse salão, todas as mesas têm um lugar vazio que é para os... que é para os médicos sentarem, conversarem então com os seus pacientes. E uma época importante é o de jejum, né? Essas pessoas estão sentadas ali e a gente tem novamente aquela reafirmação do doutor, quem fala que eu creio que seja o Behrens, ou pode ser o Krokowski. E ele vai falar assim que o Hans Castorp está totalmente anêmico e que se ele não quiser, que se ele pudesse dar uma informação sine pecúnia, né, sem custos, muito bom porque a gente vai reverberando esses conselhos e essas palavras em latim ao longo do livro. Então, assim, se ele pudesse dar um conselho para o Hans Castorp, era para o Hans Castorp seguir tudo que o primo dele fizesse para dar uma melhoradinha nessa anemia, que basicamente vai incluir o de jejum, café da manhã, o passeio matinal, o almoço, né, o descanso matinal, o descanso da tarde, o passeio da tarde e o descanso da noite. Enfim, são muitas refeições, muitos descansos e muitas caminhadinhas. E aí o Hans Castorp acha estranho, sabe? Porque todos esses médicos parecem que estão tentando achar doença no Hans Castorp. E os médicos também têm umas posturas bastante invasivas, né? A gente vai entrar então no próximo capítulo, chamado Brincadeira de Mau Gosto, Hilaridade Interrompida. Gosto também desse liparense. Gosto desse livro por ele trazer os títulos dos capítulos bastante diretos sobre o que acontece no capítulo, né? Brincadeira de Mau Gosto, depois viático, depois hilaridade interrompida. Viático refere-se às provisões para uma viagem, mas também é uma palavra que pode ser uma espécie de extrema-unção, pode ser a preparação para a última viagem do ser humano, que seria a morte. Então o viático, ele aqui, a gente já tem essa previsão que o capítulo vai falar sobre algum tipo de passagem, né? As pessoas aqui, a gente vai descobrir inclusive nesse próprio capítulo, ou no próximo, que as pessoas morrem e a maioria delas volta para casa e elas voltam de novo para o Berhof, e a última viagem que elas fazem é desse sanatório para o mundo dos mortos, né? Então a gente eles fumam muito. A gente vai ter que o próprio Hans Castorp, ele vai ter um problema aqui durante pelo menos umas 50, 60 páginas de perder o gosto do próprio charuto, uma anosmia, uma ageusia. Não é ageusia. Enfim, ele perde o paladar do charuto, ele acha o charuto ruim. E aí ele inclusive diz que se ele acordasse sem poder fumar, ele ficaria na cama. E aí a gente descobre, na verdade no próprio capítulo, ele vai perder o gosto de fumar. Então é bastante hilário. Aqui a gente tem uma conversa sobre a dependência do cigarro, que assim é interessante para aquela época. A gente vai descobrir a Herman Clearfield e a Sociedade do Meio Pulmão, que são pessoas que faziam pneumotórax. Se você não leu o livro e não entendeu muito bem o que era, basicamente, pneumotórax é uma aula de anatomia assim rápida. A gente tem o pulmão, que é basicamente composto por duas coisas. A via aérea, então a gente respira e a gente vai enchendo os vários saquinhos no pulmão chamado alvéolos. E a gente tem a parte sanguínea, que está em volta desses alvéolos, e é basicamente assim que vai acontecer a troca gasosa.
Esse pulmão ele está recoberto externamente por uma fina membrana de células chamada pleura visceral. E externamente a gente vai ter duas camadas de pleura. Uma pleura parietal em contato com essa víscera e a gente vai ter uma pleura que está colada nas costelas. Entre essas duas camadas de pleura mais grossinha, a gente tem um pequeno líquido que vai facilitar com que a gente respire e o pulmão expanda e contraia, né? Expanda e se retraia. E aí, basicamente, o que é o pneumotórax? Nesse caso, é quando a gente tem ar entre essas duas camadas de pleura. Então, nesse ambiente aqui, eles colocam nitrogênio, que é um gás inerte, dentro dessa pleura. Isso faz com que a gente tenha maior pressão na pleura do que no pulmão. Ou seja, a gente meio que contrai esse pulmão. E aqui a teoria deles é que se a gente deixasse esse pulmão totalmente contraído, então a gente induzisse o pneumotórax, esse pulmão se regeneraria e a gente poderia depois retirar esse gás e a pessoa melhoraria. É uma teoria, pode ser que até funcionasse pouco, mas está totalmente de desacordo com as práticas da medicina moderna, tá? Só pra gente deixar claro. Numa época que a gente não tinha os antituberculínicos, né? Os antibióticos, realmente era a única solução. E aí acontece que você fica com um furo, né? Por onde eles injetam esse ar. E aí tem uma menina, que é essa Hermine Clifford, que ela consegue assoviar por isso daí. Então é outra coisa assim, bastante pitoresca, né? A gente vai, ao longo desse capítulo aqui, também a gente tem uma leve discussão sobre o termo recentemente, e o Joachim vai falar recentemente para uma coisa que aconteceu há semanas, e aí o Hans Castorp vai autuar ele, e ao mesmo tempo o Joachim vai falar que tudo bem, a nossa noção de tempo é diferente. Que mais? E aí a gente vai ter também que eles vão comentar sobre essa história dos cobertores e que uma pessoa vai ser levada embora, né? Ela morreu. E aí ele fala que é importante ter um chapéu para poder tirar nesse momento. E aí a gente vai ter também, eu falo muito e aí, né? Mas assim, a gente vai ter uma coisa muito legal nesse livro, o autor vai trazer já construído aqui desde a página 70 para desembocar lá na parte 4, que é uma discussão fervorosa sobre uma teoria do Hans Castorp de que os moribundos eles têm mais nobreza, eles deveriam ter mais respeito das pessoas do que qualquer pessoa normal que gasta dinheiro. De certa forma, é uma licença poética que o próprio Hans Castorp tem para ver as pessoas doentes, né? O próximo capítulo chama Satana, né? Relativo a Satanás, então a gente vai ter o nosso amado Settembrini, que é um italiano que vai falar muito com a gente ao longo desse livro e ele vai incitar e discutir bastante com o Hans Castorp. Nós vamos ter ele puxa a conversa com o Hans Castorp durante um passeio, perguntando se ele já teve uma sentença, porque é assim que ele chama as condutas dos médicos, sentença. E a gente vai ter a comparação fabulosa dos dois com Minos e Radamanto. É um livro, gente, a gente não pode esquecer que é um livro culto, né, em certo aspecto. O Thomas Mann gostava bastante dessa coisa de trazer referências. Então a gente vai ter aqui uma referência do Minos e do Radamanto, que são 2 dos 3 juízes do Hades, do submundo. Então, eles foram, segundo a mitologia grega, foram reis de suas terras e quando eles morreram, eles viraram reis do submundo. O Minos é rei de Creta, o Radamanto é irmão dele
E os dois, então, são os juízes das almas do Hades. Fui repesquisar isso. E aí eles vão ir conversando ao longo desse capítulo, discutindo sobre o fato dele ser ou não ser o Minos e o Radamanto, e a determinado momento o próprio Hans Castorp começa a chamá-los dessa forma. Depois a gente... o livro traz muitas citações a nomes de poetas italianos. A gente tem Carducci, que é o primeiro Nobel que a Itália recebeu, ele era um poeta. Há uma apresentação breve sobre o fato do Settembrini se considerar um humanista, então ele defende o homo humanus, e que ele pensa que o próprio Behrens é um tanto estranho. Depois a gente vai ter uma discussão do próprio Settembrini falando sobre o sarcasmo. Então o Hans Castorp diz que ele é sarcástico, e ele fala sarcástico, e eu vou ler aqui para vocês a passagem porque ela é fabulosa. O senhor quer dizer maledicente. Sim, sou um pouco maledicente. Lamento apenas que tenham condenado a desperdiçar minha maledicência com assuntos tão miseráveis. Espero que o senhor não se oponha à maledicência, meu caro engenheiro. A meu ver, é a mais esplêndida arma da razão na luta contra as potências das trevas e da fealdade. A maledicência, senhor, é o espírito da crítica. E a crítica representa a origem do progresso e do esclarecimento. Então ele tem essa visão um pouco pessimista de que a crítica e a própria maledicência, como ele traz, falar mal, essa visão um tanto que nihilista, é o progresso. E ao mesmo tempo que ele tem uma postura nihilista, ele vislumbra o progresso, ele é humanista, ele tem uma prospecção muito boa. E ele vai de novo citar outro poeta, que é o Petrarca, que é do século XIII. De toda forma, o Hans Castorp, ao mesmo tempo, discute um pouco com o Settembrini, concorda em partes, e a gente vai percebendo que o Hans Castorp é muito influenciável, certo? O italiano, então, vai comentar que ele não gosta de apatia, e aí a gente entra no próximo capítulo, que é o meu favorito dessa parte toda, que se chama Sutileza do Pensamento, que é um capítulo que o Hans Castorp vai conversar com o Joachim e fará digressões sobre o tempo. Tudo começa com o Hans Castorp falando quanto tempo vai durar isto. E começa-se uma grande tergiversação sobre o tempo. O que é o tempo? E a ideia principal aqui, vou nem ler para vocês, é que a gente consegue mensurar, por exemplo, o volume das coisas com o nosso tato, com a nossa visão. O som a gente consegue perceber com a nossa audição. Mas o tempo, a gente não tem um órgão que perceba como o tempo passa. Não é. A gente não tem uma parte que perceba o tempo. Pelo contrário, a gente usa outras metodologias para medir o tempo. Então a gente usa a mecânica, o espaço para medir o tempo, a velocidade de algo para medir o tempo. É sempre uma medida comparativa. E o Joachim vai achando muito complexa essa ideia e decide descansar. Mas a gente vai retomar essa ideia novamente. Enfim, é um capítulo muito interessante. Depois temos um capítulo chamado Uma Palavra Demais, em que o Joachim vai conversar um pouquinho com o Hans Castorp novamente. Vão falar sobre a própria animação das pessoas. Vão comentar bastante sobre os outros. E
que aqui a gente tem uma conversa também relativa ao fato de que o Joachim não parece doente, ele não tem aparência de doente, que o Hans Castorp não diria que ele está doente, que ele, a última coisa que ele pensaria sobre o Joachim é que ele é o doente. Há uma discussão sobre uma vida horizontal, sobre as pessoas ali não terem possibilidades, que eles escapam desse sanatório para ir ao cassino, certo? E a gente vai para um próximo capítulo, né? Seguindo-se isso, chamado Uma Fêmea, naturalmente. Vamos comentar um pouco sobre Uma Fêmea, vírgula, naturalmente, exclamação. Olha que título, sabe? Isso aqui é um romance de formação. E aí você pensa, quando você começa a ler, que vai ser um livro só sobre o tempo. E nós temos um capítulo chamado Uma Fêmea, naturalmente. É a introdução perfeita de uma certa relação romântica, né? Bom, nós vamos descobrir uma moça de cabelos vermelhos, toda bonita, que vai ser essa fêmea naturalmente. A gente tem malemar um reflexo dessa menina, a chamada Madame Chauchat, que é casada. A gente vai descobrindo ao longo de tudo isso. E essa Madame Chauchat, ela é descrita como uma pessoa laça, uma mulher encantadora. E todo mundo ali fica vermelho quando comenta da Madame Chauchat. A senhora Storr vai chamar o Dr. Behrens de Joãozinho Azul, porque ele tem as maçãs do rosto azuladas, que é uma maneira extremamente engraçada dela chamar ele, dela se referir a ele. E, novamente, a gente tem aquela lamuriação sobre o fato do Hans Castorp ser um pobre menino rico. O Hans Castorp, então, depois desse dia agitadíssimo, ele decide se retirar para o seu quarto. E tem uma gritaria num quarto vizinho de um homem fazendo um grande teatro com duas mulheres. E ele faz um melodrama dizendo que vai se matar. E ele pega a arma e fala: isso aqui é a minha única saída. E é um barraco miserável. E o Hans Castorp fica acelerado quando ele escuta isso. De todo modo, temos mais um capítulo chamado Satana faz propostas desonrosas, que vão se resumir ao fato de que ele convida o Hans Castorp a ir embora daquele lugar. Ele fala: sai daqui, menino. E o Hans Castorp decide ficar, porque ele diz que a posição dele é fixa. E ele decide ficar. E a gente sabe que ele vai ficar aí por um longo tempo. E é isso. Faz tempo que eu li isso, eu deveria ter gravado com uma praticidade maior, mas esse então foi a terceira parte da Montanha Mágica, uma parte que, em resumo, se eu pudesse sintetizar, a gente tem uma discussão muito legal do Settembrini sobre essa maledicência. A gente tem uma discussão do próprio Hans Castorp sobre o que é o tempo, sobre como a gente mede o tempo, como a gente mensura o tempo. Temos uma apresentação muito interessante dos personagens e principalmente dos compatriotas da própria mesa do Hans Castorp. A gente tem uma professora, uma divorciada, uma senhora casada, e eles conversam muito durante o jantar. E temos também a apresentação oficial desses médicos que são estranhos, todos pomposos e tudo mais. Eu vejo vocês então no meu próximo vídeo. Se você quiser assistir os outros vídeos dessa playlist, você encontra aqui na tela. E tchau, tchau, gente. Vejo vocês.